In a world searching for answers, one discovery is changing everything. A patch, no bigger than a quarter, built not to treat symptoms, but to wake up the healer inside you. This is X39, a wearable, light-activated patch. Designed by David Schmidt, an inventor with over 200 patents. His mission? To reverse aging naturally. This isn't science fiction. It's stem cell activation without injections, without pills. Your body repairing itself. The results? Life-changing energy, recovery, sleep, relief. And the medical world? It's taking notice. Still skeptical? Visit thisisitinfo.com. You'll find the studies, the patents, the proof. It's all there. But there's more. This tiny patch isn't just transforming lives, it's creating freedom. Because behind it is a business model built for the bold. Real people, real results. Income that scales with impact. And here's why. Because this breakthrough technology is patented and exclusive, it offers a lucrative business plan that allows you to compound your efforts. More people than ever are struggling in today's economy. You can no longer rely on your own sweat equity alone to make a living. This business model allows you to duplicate yourself and, even better, to benefit from other people's efforts. So your income no longer depends solely on you. By duplicating yourself over and over, the income potential is far greater than a conventional job, career, or profession. And you're never alone. The This Is It system gives you the tools, the path, the team. All you have to do is start. The question is no longer if it works, it's whether you'll act or let this moment pass. Will you keep waiting or finally feel your body come alive again? Will you stay financially stuck or build something that lasts? Isn't it time to start living life on your own terms? The This Is It action plan will set you on a path to live out the dreams you have for your family. Get back with the person who shared this video so you can experience the age-reversing health and the exciting lifestyle that thousands are already enjoying. This is the technology, this is the team, and this is your moment. This is it. Então, muito boa noite a todos. Eu espero que estejam todos em perfeitas condições a ouvir-me e a ver-me. Digam-me só se eu não consigo ver, não é? Porque agora estou aqui a partilhar o. Deixem-me só ver aqui o chat. Está tudo bem? Estão a ouvir-me? Ok, muito obrigada. Pronto, então vamos continuar a prosseguir. Eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Cristina Húngaro, eu tenho 55 anos e sou natural da cidade do Porto, vivi sempre da margem sul e agora estou um pouco mais a sul, aqui em Ovar. Eu sou educadora de infância de formação inicial, frequentei 2 anos ainda de um doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela, também na área da educação, que é uma paixão que eu tenho e do qual tenho um certificado de estudos avançados. Esta paixão pela educação foi descoberta mais tarde. Nunca é tarde, não é? Pois inicialmente eu frequentei o curso de gestão na Faculdade de Economia do Porto. Durante a minha adolescência eu iniciei-me no mundo do desporto e essa foi a minha prioridade, confesso, e pratiquei voleibol durante 20 anos enquanto atleta federada e internacional. Esta foi, sem dúvida, a minha maior escola de vida e por isso é que eu fiquei lá até aos 36, 35, 36. Então em 2014 eu conheci esta indústria do network marketing que me possibilitou trabalhar a partir de casa e estar próxima da minha família, de modo a poder educar e criar, que é diferente, não é? O meu querido filho Francisco, uma criança incrível. Apesar de ter sido uma decisão difícil na altura,
e foi muito incompreendida. Hoje eu olho para trás e tenho a certeza que foi a melhor decisão. A minha grande paixão é então o desenvolvimento humano, mais do que educação, e a relação que crio com as pessoas. Por isso eu abracei com muita paixão esta missão da LifeWave. Eu até acho que de 2014 a 2024, esses 10 anos, foi para eu me preparar para a LifeWave. Então esta missão da LifeWave de ser e levar luz aos 4 cantos do mundo, podendo deixar este lugar melhor do que aquilo que eu encontrei, que nós encontramos. E hoje para mim é um prazer enorme poder estar aqui a fazer esta apresentação para vocês brand partners e seus convidados. E então hoje vamos falar desta tecnologia incrível, que pergunto se já testaram o X39. Este X39 vai elevar, vocês já vão perceber o que é que vai elevar, vai ativar e depois sim vai regenerar. Lembrem-se sempre destas 3 etapas. Vamos primeiro conhecer a empresa, não é? Para contextualizar tudo isto, e vou deixar-vos aqui com um vídeo muito curtinho sobre a mesma. You may have heard it said that people say necessity is the mother of invention, but actually what I found is that divine inspiration is the actual key that unlocks the impossible. I didn't know those things when I was a young 8-year-old telling my dad I wanted to be an inventor. I just knew I wanted to create things and maybe even change the world in the process. As I grew up, my thirst and hunger to invent only became stronger, and I looked for a way to channel my energies into something that could benefit people. Then, one day, when driving home from work, I received what I would call a divine insight. What if we used light in an entirely new way to communicate with the human body? That's when the LifeWave patch technology was born, and the rest, as they say, is history. Sometimes I find it really hard to believe that this year I was issued my 200th patent, an accomplishment that makes me feel just so incredibly blessed. It's a testament that through the power of prayer, recognizing God as Lord and Creator, the power of persistence, and yeah, a lot of hard work. But as I get to do what I love to do every day, I fully acknowledge that it is through the great teamwork of our incredible global corporate staff and, of course, our amazing field leaders and brand partners. Without them, LifeWave wouldn't be what it is today. And I find it so incredible that with all of this, we're just getting started. After over 6 years of research, you can now deliver light-infused water to your body at the touch of a button, allowing you to achieve health benefits that have never been before possible with our X2O system. And not to mention that this also opens up an entirely new market for LifeWave. I have also worked with our research team to create an entirely new way of producing clean and abundant energy that will power your home, your electric car, and even generate enough power that you can sell the excess electricity back to the grid. When we release this new technology, it will provide you with a new financial opportunity while also helping to clean up the planet in the process. Something else I'm really proud of is that we're also launching our new drone technology as we speak. What I love about our community is that we are a group of people wanting to be part of the solution and helping those in need. These drones will allow us to do just this. When disaster strikes, we can bring hope to others. And we can do this in the form of relief aid and patches and expose our brand to a broader audience through resulting press coverage. Our principal mission, though, hasn't changed. I'm determined to find solutions for stopping and reversing human aging. And it's incredibly rewarding to see just how much progress we've made in this endeavor. I can tell you that LifeWave is truly a world leader on this subject. Patents on these and other inventions will ensure that LifeWave will only be growing bigger, stronger, and more influential for decades to come. And that's through this proprietary technology that is ours alone.
So the great news, we all share a common vision: to help others by empowering people to take control of their well-being, their livelihood, and their longevity. As we continue to innovate and serve the needs of our customers, together we will be unstoppable. So let's share the light and let's be the light. Pegando nas últimas palavras, vamos partilhar a luz, mas vamos ser luz, não é? E é por aí que tudo tem que começar. Então, a Lifewave é uma empresa que nasceu em 2004, por isso já vai para 22 anos no final deste ano. Já estamos em mais de 100 países. Nós temos que atualizar estas informações porque estamos a crescer de tal forma que os números têm que ser passados já atualizados, não é? Mais de 100 países. Então, vamos centrar a nossa atenção hoje na tecnologia X39, que é este pequeno adesivo que eu tenho aqui, mas como viram já neste vídeo, é preciso que vocês abracem a missão e tenham a visão de David Schmidt, que isto é muito mais do que o X39, não é? Mas vamos nos focar naquilo que agora nós temos. Mas é muito importante que vocês percebam, quem está aqui com uma visão empreendedora, que estamos numa empresa com uma visão extraordinária. Então, em 2020, porque o X39 foi patenteado em 2019, a partir de 2020 a empresa faturava 20 milhões, em 2021 cresce logo para 150 milhões, 2022 320 milhões. Conclusão, nós em 2024 quase que a faturação cresceu 3.000%, quase batemos os 600 milhões. Por isso, isto só é possível porque realmente a tecnologia funciona, porque a tecnologia revolucionou a vida das pessoas. Por isso é que nós temos este nível de faturação e vocês já vão perceber com os prémios que recebemos nestes últimos 5 anos como é que isto tem sido. E o ano passado estivemos a caminho de 1 bilhão, o valor ainda não está oficial. Como vos disse, também aqui nós temos que atualizar, porque os prémios já são, há prémios mais antigos, mas em 2021 temos aqui novamente reconhecidos na Inc. 5000 como uma das empresas privadas com mais rápido crescimento nos Estados Unidos. Bravo 2024, este prémio também foi 2 vezes recebida. A Lifewave foi distinguida pelo 2º ano consecutivo com o prémio Bravo na indústria da venda direta. Este prémio de 2025, 7 de novembro, nunca mais me esqueço, foi recebido na indústria da biotecnologia pela dupla de produtos, e hoje recebemos aqui na Europa o 2º produto, porque o X39 é um dos produtos e outro que chegou agora, então faz essa dupla, e por essa dupla incrível que atinge resultados no âmbito das células estaminais, nós recebemos este prémio Breakthrough em 2025. Por isso, digamos que lá fora fomos reconhecidos com um prémio para esta dupla de produtos que agora temos a oportunidade de usar e de sentir estes efeitos ao nível das células estaminais. David Schmidt, o ano passado, também teve um certificado, porque ele é um homem extraordinário, ele é realmente o que faz grande diferença aqui nesta missão, pelo um doutoramento de serviços humanitários. Vocês puderam ver neste vídeo que passou que a preocupação não é apenas na Lifewave, é pelo mundo, é deixar o mundo um lugar melhor, é transformar a vida das pessoas, é esta visão humana e solidária que David Schmidt tem para com o mundo. E já este ano, não é? Este ano ele foi distinguido como o empreendedor do ano na categoria tanto de produtos como serviços relacionados com a saúde. Isto é um orgulho para nós e para quem está a ouvir esta apresentação pela primeira vez. É de facto muito importante vocês perceberem como é que é esta empresa, que credibilidade tem esta empresa também no mercado. Então, David Schmidt, que é o fundador e inventor do X39, eu acho que ser o fundador da empresa faz toda a diferença, é o que eu costumo dizer. Isto faz toda a diferença porque
é um cientista, não é aquele CEO tradicional que só vê os lucros. Ele não, ele tem aquela perspectiva humana de nos tratar, de tratar toda a gente como realmente, não um número, mas um ser humano. Então ele já tem mais de 250 patentes, é o cientista e inventor desta tecnologia, ele vem de uma família já de cientistas e ele sempre quis ser inventor. E ele é especializado em rejuvenescimento, direcionou a sua atenção em 2008 para a pesquisa com células estaminais. A patente X39 em 2020 levou mais de 10 anos a ser concedida e um investimento de 4,5 milhões de dólares para poder ir para o mercado. Por isso é muito importante nós percebermos o tempo, a resiliência e a persistência deste homem em descobrir esta tecnologia revolucionária. Vocês preparem-se, abram a vossa mente, porque realmente isto é muito, entre aspas, fora da caixa, porque é a primeira vez na humanidade que alguém se lembra de aproveitar o nosso calor, não é? A nossa energia, para colocar o nosso corpo a fazer esse trabalho de reparação, de regeneração. A tecnologia é patenteada, por isso isto dá-nos uma segurança enorme em partilhar, porque está provado com estudos científicos que realmente o X39 eleva o peptídeo de cobre, ativa as células estaminais por conseguinte, por isso nós temos mais energia, aumenta os antioxidantes, etc, etc. Vocês têm aí a patente, podem fazer a vossa pesquisa. Eu também já vou partilhar aqui o site onde nós temos toda essa documentação. Por isso, quando nós falamos em patentear, quer dizer que aquilo que se diz que faz, de facto faz. Então a LifeWave tem aqui a oportunidade de criar soluções. Quais são os nossos desafios atuais? Primeiro, ninguém sabe que as células estaminais ficam inativas. As pessoas muitas vezes ouvem falar em células estaminais, muitas vezes em criopreservação de células estaminais, mas nem sequer sabem que, à medida que vamos envelhecendo, elas vão ficando inativas, que é um processo natural. E também muitas pessoas estão a enfrentar dificuldades financeiras. Nós não podemos passar por cima disso, que isto é uma realidade. Então a LifeWave aparece aqui para oferecer soluções, quer para reativar células estaminais, mas também com esta oportunidade de criar um rendimento residual. Desculpem, vou passar-vos agora aqui a um vídeo sobre a tecnologia, que é aquilo que nós vamos falar primeiro, está bem? Light, an ancient form of energy that goes back to the dawn of time. For us, it all begins with the sun, the source of light and life for our entire solar system. Even Einstein concluded that everything we're made of contains light. All life originates with the sun through photosynthesis. Plants and vegetation collect the light, and all living creatures emit light. Humans actually emit infrared light, which can be seen with night vision devices. We've known for centuries that light has many effects on the body. LifeWave's phototherapy patches use light that can promote a general state of health and healthy activity unique to each LifeWave patch. Here's how the technology works. First, a patch is applied to specific points on the body. Where the patch covers the skin, infrared energy emitted from the body is reflected back into the body and then taps into the body's own natural flow of energy. LifeWave phototherapy patches promote an environment that enables the body to optimize its restorative energy and enhances your ability to live well without the use of harmful drugs or chemicals. To find out more, contact your distributor. LifeWave. Live long. Live well. E vamos então falar da tecnologia deste X39, que é tão simples, e porquê reativar células estaminais? Então, células estaminais compõem todos os órgãos do nosso corpo. Aliás, todos nós derivamos de uma célula estaminal e levamos 9 meses ou 40 semanas a que todos os órgãos se formem, não é? Através então dessas células estaminais que se vão multiplicando. À medida que nós envelhecemos, e é aquilo que muitas pessoas não sabem, à medida que envelhecemos, essas células estaminais entram em estado dormente, começam a ficar inativas, logo a partir da adolescência. Chegamos à idade adulta, a partir dos 20, 25, e nós começamos a ter células estaminais inativas.
Aliás, aos 30 anos, como diz aí, apenas 50% delas estão ativas. Por isso nós vamos perdendo essa capacidade regenerativa, sem nos apercebermos. Aos 60, nós já nos apercebemos, menos de 10% das nossas células estaminais estão ativas. Por isso é muito importante nós reativarmos as nossas células estaminais, porque são elas que depois vão regenerar, vão reparar os nossos tecidos e órgãos. Por isso nós também temos que educar as pessoas para a necessidade de elas, independentemente do estado de saúde em que estejam, usarem as células estaminais, porque precisam, naturalmente, de regenerar e reparar tecidos. Então, como é que funciona o X39? Fototerapia. Vocês viram aí no vídeo que passei que fototerapia é terapia de luz, não é? E nós já fazemos fototerapia quando apanhamos sol, não é? O sol permite que nós elevemos a vitamina D, a produção de vitamina D. Por isso, é muito importante nós fazermos também fototerapia com o X39, não é? O X39 é este pequeno adesivo, eu vou tirar, ele nesta tela branca só tem nanocristais orgânicos, não é? Que é o que está aí, tecnologia de nanocristais, não tem qualquer químico, qualquer estimulante, qualquer droga. E David Schmidt descobriu que ao colocar em cima da nossa pele, não é? A nossa pele emana um calor. Por exemplo, hoje está calor e eu sinto, apesar de não ver o calor, como vocês viram no vídeo, só com aquelas câmaras conseguimos ver esse infravermelho, mas nós sentimos o calor, não é? E por isso é que quando as pessoas morrem ficam geladas. Ao colocar o X39 sobre a nossa pele, essa energia e esse calor incide nos nanocristais, o cristal é algo que reflete, por isso essa energia é devolvida para dentro do corpo e é o corpo que vai ter esses processos bioquímicos que vai permitir ao próprio corpo fazer esse processo regenerativo. Por isso, e ao elevar o peptídeo de cobre, que é um peptídeo que nós já temos, mas que também, à medida que vamos envelhecendo, vai tendo menos tempo na nossa corrente sanguínea e nós temos a oportunidade, lembrem-se, no primeiro slide que era elevar, ok? Elevar o peptídeo de cobre, vamos elevar, vamos permitir com que ele esteja mais tempo na nossa corrente sanguínea. Ao estar mais tempo, vamos ter mais tempo os seus benefícios e vocês podem pesquisar isso, porque isso foi descoberto nos anos 70 por Lauren Picard, não tem nada a ver com David Schmidt, por isso o David Schmidt é que descobriu que ao usar o X39 nós podemos elevar o peptídeo de cobre. O peptídeo de cobre, os benefícios que tem, um dos benefícios é reativar as nossas próprias células estaminais. Por isso, não é o X39 que tem nada, não é? Como já perceberam, mas permite, sinaliza ao teu corpo para que o teu corpo faça aquilo para o qual foi criado, que é reparar e regenerar. Então, não é transdérmico, quer dizer que nada entra para a tua corrente sanguínea e não é invasivo, porque tu não usas nenhuma agulha, não usas nenhum corte, não fazes nenhuma incisão no teu corpo. Porque agora ouve-se falar muito em peptídeos injetáveis. Isto aqui não tem nada a ver. Tu vais elevar o teu próprio peptídeo, tu vais colocar o teu próprio corpo a fazer esse trabalho, que é uma coisa maravilhosa. Então, quais são os benefícios do X39? De uma forma geral, então, vamos alcançar uma saúde ótima, um estado completo de bem-estar físico, mental, social e emocional, espiritual, muito mais até do que estes três estados. Mas ele aumenta a tua força, reduz a inflamação, e nós sabemos que muitas das condições de desconforto que vamos tendo é fruto de inflamação, aumenta a nossa resistência, sentimos uma energia e vitalidade, uma clareza mental, restauração de condições musculares e esqueléticas, melhoria do sono, e quantas pessoas precisam de melhorar o sono, porque é no sono que nós fazemos essa reparação, e melhoria da aparência da pele. É óbvio que é muito bom nós termos uma pele incrível, uma pele jovem, mas lembrem-se, tudo que está por fora é reflexo daquilo que se passa dentro do nosso corpo. Por isso é muito importante nós percebermos que o trabalho está a ser sempre de dentro para fora. Então, os resultados de médio e longo prazo desta tecnologia de X39. Vocês têm aí o site thisisit.info.pt, onde tem muita informação. Logo nos primeiros dias são reiniciados 4.000 genes. É incrível as mudanças que as pessoas
começam logo a sentir ou não, porque há pessoas que não sentem, mas que está a ocorrer. Ao fim de 6 semanas, por isso mês e meio, tu começas logo a sentir aquela clareza mental, pessoas que têm algumas condições ligadas à saúde mental começam logo a sentir outra disposição, outro foco, porque o cérebro entra em equilíbrio. Ao fim de 3 meses, aumenta o nosso colagênio. Isto é muito importante porque as dores articulares, o colagênio é como se fosse o cimento aqui do nosso corpo, não é? Os órgãos estão aqui dispostos e estão no seu devido lugar, exatamente porque todos os nossos órgãos são revestidos de colagênio. Por isso é muito importante nós aumentarmos a produção do nosso próprio colagênio. Aqui não se trata de um suplemento de colagênio que muitas vezes não tem a absorção que nós pretendemos. Aqui não, nós estamos a aumentar a produção do nosso próprio colagênio e começamos a sentir isso muitas vezes também no alívio de dores, porque é exatamente a produção de colagênio que aumenta. Ao fim de 6 meses, então é incrível porque nós temos a reversão da nossa idade cardiovascular. Há um estudo feito que prova exatamente isso. Por isso, e reparem, o coração é o motor, não é? É o nosso motor. E quando nós temos esta evolução que chega ao ponto de as nossas veias, os nossos vasos terem também fruto do colagênio, não é? Poder reverter a nossa idade cardiovascular, digamos que a nossa idade cronológica vai avançando e ninguém consegue escapar, mas aqui nós estamos a fazer o processo inverso, estamos a inverter, a reverter a nossa idade celular, a nossa idade biológica, que é isso que se pretende. Então, David Smith diz que isto não é anti-envelhecimento, isto é mesmo reversão da idade. Isto pode parecer um pouco estranho, mas é de facto verdade, e falem com a pessoa que vos convidou, porque há imensos testemunhos que podem provar-vos que há mesmo a reversão da idade. Como é que nós usamos o X39? Isto é tão simples, porque fazer fototerapia não é preciso ir ali a nenhuma clínica ou andar com nenhuma máquina atrás de nós. Nós, de manhã, fazemos a nossa higiene, colocamos o X39, tem aí 2 pontos que foram utilizados, 2 pontos de acupuntura, porque o David Smith teve que usar 2 pontos para fazer os seus estudos, mas ele já assumiu que qualquer ponto do nosso corpo pode ser utilizado para colocar o X39, porque também a energia, o péptido anda na corrente sanguínea e nós podemos, se tivermos uma dor mais num ombro, podemos colocar, ou nas costas, mas tem aí na C7, aqui na 7ª cervical, vocês puxam o queixo ao peito e é este ossinho aqui, por isso é acima do osso, e 2 dedos abaixo do umbigo. Usam durante 12 horas, ok, para elevar, ativar e regenerar, e descansam as 12 horas para poder reparar e rejuvenescer. O que é muito importante? É vocês hidratarem, porque se não hidratarem, vão comprometer os resultados do X39. Mesmo que não usem o X39, nós temos que hidratar o nosso corpo. Nosso corpo, 70% do nosso corpo é água, por isso estamos aqui a comprometer essa condutividade elétrica, não é? Porque o nosso corpo é elétrico, isto é um sistema elétrico, por isso tem que hidratar. E porquê é que nós não devemos, ou melhor, porquê é que nós devemos usar apenas 12 horas? Primeiro porque os nanocristais degradam-se. E depois porque se tu estás a estimular o teu corpo 24 horas, o corpo não vai reconhecer o estímulo. Por isso, é preciso um tempo de estimulação e um tempo de pausa para reparar, para regenerar, está bem? Testemunhos do X39 são muito impactantes. Obviamente que nós não estamos aqui a falar de cura, de prevenção, ok? Mas o que é que o X39 permite? Permite com que o teu corpo faça esse processo de regeneração. Nós nunca podemos dizer que o X39 vai curar ou vai prevenir, ok? Isso nós não podemos dizer. O que nós sabemos é que o X39 eleva esse peptido e esse peptido vai reativar células estaminais. Isso está patenteado. O resto nós não podemos dizer, por isso toda a gente deve usar. E porque estes testemunhos são realmente impactantes e mudam vidas, é muito importante vocês terem esta parte teórica para perceberem, mas também é muito importante vocês ouvirem testemunhos reais, de pessoas reais, que tiveram resultados com o X39. E eu vou
passar já aqui, até vou aqui interromper. Vou aqui interromper e vou pedir à minha amiga Benilde para ativar o som. Que a Benilde tem um caso para nos contar. Ok, eu vou agora voltar aqui a partilhar. E vou passar já para vocês verem primeiro um pequeno vídeo do testemunho e ela depois vai explicar então o que é que se passou com o pai dela. Benilde, por favor, partilha connosco então como é que foi este caso do teu pai que teve uma septicémia e uma peritonite. Olá, boa noite a todos. Então, o meu pai, eu em 2018 emigrei para a França. O meu pai estava viúvo, a minha mãe tinha falecido em 2017. Eu trouxe-o comigo e ele esteve sempre comigo durante estes anos. Eu, quando comecei a usar o X39, eu comecei-lhe a dar, a pôr também, quando ele se queixava. Ele tem artroses, tem 97 anos, tem artroses e tem... desculpa, é que eu estou um bocadinho nervosa. Quando tem infecções urinárias, faz muitas vezes, ou a próstata inflamada, eu telefono logo à Cristina e ela diz-me como é que eu hei de pôr os PETs e eu socorro logo ali para não ir com ele para o hospital, porque a minha mãe faleceu com uma bactéria hospitalar e nós ficámos sempre com esse trauma. E então, pronto, eu fui socorrendo há 2 anos que eu utilizo o X39, só que eu não lhe punha todos os dias, porque ele não bebe muita água. E eu achava que aquilo não ia fazer um efeito, mas quando ele se queixava, eu punha. Então, agora em março, em março, ele queixou-se com dor de barriga numa quarta-feira e eu fui pondo o X39, se passava, eu dizia, pai, deve ser gases, ou deve ser uma má disposição, alguma coisa que você comeu que fez mal. E ele ia-se queixando, diz que passa, depois tinha vômitos, depois não sei o quê. Bom, no sábado, ele estava com dores muito fortes. A minha filha telefonou para o hospital e eles mandaram-no ir imediatamente, porque há muitos casos de apendicite em pessoas de idade. E assim foi. Estivemos lá o sábado todo dia no hospital, diz que era uma infecção intestinal, nos intestinos. No domingo ligaram-nos a dizer que ele tinha uma apendicite e que tinha que ser operado. No caso dele e nas patologias que ele tinha, porque ele tem problemas de coração, tem muita idade e tem já complicações para ser operado. E a médica disse, olha, se ele não for operado,
a apendicite ele tem que ser operado. Agora, o que a gente lhe vai dizer é que a operação é um grande risco. Vocês preparem-se, porque, pronto, estejam preparadas para o que acontecer. Nós estávamos todas tristes, bom, e é normal. Ele foi operado no dia 28 de março. A operação correu muito bem, graças a Deus. E durou muito tempo, quase 5 horas que demorou. Depois ligaram-nos a dizer: olha, o seu pai teve uma apendicite peritonite, penso que é assim que se diz. Peritonite. Peritonite, mas ele está bem, correu bem a operação, foi difícil porque tinha o intestino perfurado em 2 lados. Nós tivemos que cortar um bocado e remendar, não é remendar, não sei como é que é, o outro, mas ele está bem, está nos cuidados intensivos, você amanhã pode vir ver. Eu fui, estive lá sempre com ele. E ele estava muito, como é que é dizer, pronto, para a idade dele e para a patologia, para o que tinha acontecido, ele teve muito mal. Eles pensavam mesmo que ele não ia aguentar. Então, olha, não tem explicação. Eles não. Só me diziam: a senhora tem que estar preparada porque isto é muito complicado para a idade dele e não sei o quê, não sei o quê, mas não me diziam mais nada. Ele ficou todo inchado daquela maneira. E depois o médico disse-me: olha, eu disse à senhora doutora, mas ele está todo inchado porque a pele estalava e corria aquela aguadilha de. Pronto, que sabem como é quando a pele estala e ele, pronto, era uma dor que estava ali. E eu disse ao médico: olha, senhor doutor, não há nada que tire aqui o inchaço, então. Ele disse: neste momento eu estou preocupada é com o coração do seu pai. O inchaço vai com o tempo. E respondeu-me assim um bocado agressivo. Porque ele está com fez esta noite uma arritmia. Tipo arritmia, mas eles aqui dizem não sei o que é cardíaco, que eu nem percebi o que é que ele me disse, mas depois disseram-me que era uma arritmia. Depois, eu perguntei se eu podia pôr o X39. E a médica disse-me: não faça misturas, é melhor você pôr quando ele for para casa. Mas eles não resolviam nada. E não ligavam nada ao meu pai. E, pronto, eles estavam mesmo à espera que ele fosse desta para melhor. E eu disse: olha, se querem embrulhar a ralha, mas eu vou pôr o X39 e vou pôr os PETs. A 17 de abril eu pus os PETs. No outro dia, quando eu lá cheguei, eu até fiz assim ao braço, porque eu fiquei em choque. Ele estava todo desinchado. Todo. Ele estava com aquela mão assim, e os braços não dava bem para ver no telefone, mas só lá. E eu massageava todos os dias com cremes, com coisas que elas me davam, tudo. Aí ele tinha muita comichão, porque era o resultado da septicémia. Fazia aquelas coisas que ele tinha. E depois eu continuei sempre a pôr, e depois eles disseram-me assim: olha, o seu pai pode ir para casa, porque ele já não está aqui a fazer nada, como quem diz. Os poucos dias que ele vive, leve-o lá para casa. Mandaram os bombeiros vir-me aqui levá-lo. Não precisa daqui a vir buscá-lo, eles vão lá levá-lo, como fosse assim uma coisa. Agarraram-no assim com os lençóis para a cama. Não, pronto, para esquecer. Depois, quando eu vou cuidar do meu pai, ele estava com uma ferida toda infectada, cheia de pus e pronto, eu tirei uma foto, mostrei à minha patroa, que mostrou a um amigo médico, e ele disse: leve imediatamente o senhor para o hospital mais próximo, que ele tem que ser visto por um cirurgião. Lá vou eu para o hospital. Ele, nesse meio tempo, apanhou uma infecção urinária.
uma infecção urinária e que tinha o rins em falência e tinha. Era um problema muito grave. As médicas só me diziam: olha, você tem que estar preparado, seu pai é muito frágil e tem muita idade e não sei o quê. E eu continuei a meter os PETs. Metia. Depois, só sei dizer que o meu pai teve uns dias mesmo eu à espera, é agora. E quando. E eu continuei sempre a pôr-lhe os PETs e ele, graças a Deus, melhorou. Ah, depois eu fui obrigada a levá-lo para Portugal, porque eu aqui, a assistência social caiu, quer dizer, não me caiu em cima. Eles disseram: olha, você tem que pôr o seu pai ou numa mesa de retrete, ou tem que se desempregar e cuidar dele, ou tem que. Bem, vinham aqui umas senhoras cuidar dele a 25 euros a hora. E eu pensei, o melhor será eu levá-lo para Portugal, ele sabe a língua, fala português e está lá as minhas irmãs e cuidam dele. Levei-o para lá e ele está todo porreirinho, joga as cartas. Vou passar a próxima. A Cristina já vai mostrar uma foto de quinta-feira. Esta. Ele passa o dia a jogar cartas, não é? Olha, diz lá. Ainda hoje lhe liguei e ele disse: já estou com elas na mão, já. E está, pronto, está contente, está lúcido e só que eu tive que pô-lo no lar porque eu não tinha condições para trabalhar e cuidar dele aqui. E então, olha, agora já o vou ver em agosto, se Deus quiser. É mais Pronto, é alguma muito coisa que importante. Não, é muito importante. Obrigada pelo teu testemunho, Benilde. Antes eu tenho aqui um slide, porque ainda a semana passada, ou há 15 dias, houve uma cantora muito conhecida que estava aqui em Portugal e que acabou por falecer exatamente com a mesma coincidência, né? Com as mesmas condições que o pai da Benilde, mas a senhora era 22 anos mais nova, não é? Teve uma apendicite, furou o intestino e teve uma septicémia e também tinha problemas cardíacos. Isto só para vos dizer que a probabilidade do pai da Benilde ficar assim, não é? Recuperar e ganhar alguma da sua autonomia era muito improvável, não é? E eu lembro perfeitamente do teu desespero, Benilde, quando tu ligas e o que é que eu faço ao meu pai, ele está tão inchado e mandaste-me os vídeos, as fotografias e não há nada a perder, não é? Porque os médicos, com certeza, como não conhecem, também não queriam que houvesse interferência, mas nós já sabemos que isto não tem efeitos colaterais nenhuns, por isso nós poderíamos perfeitamente, e fizeste muito bem, usar a tecnologia para que o teu pai pudesse recuperar da septicémia e do pós-operatório da peritonite. Benilde, muito obrigada pela tua partilha. E vamos continuar. Olha, deixa-me só Diz. dizer uma coisinha. Eu falava muito com os médicos deles, porque, como eu não percebia bem o francês, eu ganhava assim uma amizade, para eles me poderem explicar, era com os braços, para eu poder perceber. E então, eles disseram-me que foi um grande milagre o meu pai sobreviver àquilo que ele passou. Ele levou uma transfusão de sangue, porque ele depois teve, não sei se disse, teve retirou a sonda sem querer e depois teve uma semana a perder sangue e os glóbulos vermelhos, eu não sei lá como é que aquilo não dava bom. E depois teve que levar 2 vezes uma transfusão de sangue. Sei que ele veio, a médica disse-me: olha, eu não sei o que é que aconteceu, só sei que isto foi um grande milagre aos problemas que o seu pai tem de ter sobrevivido. E eu sei o que foi, porque eu já ando há muito tempo a pôr-lhe o X39. E quando eu fui passar os medicamentos todos à enfermeira do lar, ela fez assim: o seu pai teve uma septicémia. Ai, como é que ele aguentou?
E depois eu Pois. disse, olha, eu acho que é isto o X39 que eu lhe andei a pôr e até quero deixar aqui uma carteirinha até agosto para você lhe pôr porque eu quero que ele utilize. E ela disse, ai, isto interessa muito, deixa-me cá informações porque eu quero ir pesquisar sobre isto, porque não é normal aquilo que ele teve e como ele está. Já vai a fazer 98 anos. E Muito, pronto, muito obrigada, Benilde. Muito obrigada obrigada. pela tua E partilha. desculpa. Vamos. Nada, então, obrigada, obrigada. Isto é a nossa missão, é partilhar estas histórias que são de arrepiar, Aliás, emocionais mesmo. Muito, muito emocionante ouvir o teu depoimento. Vamos passar a outro testemunho aqui de uma outra pessoa que já está connosco também há algum tempo, o Filipe Seabra. Há pouco quando estava a falar dos efeitos do X39 a médio e longo prazo, logo nos primeiros dias nós temos ali uma reativação de genes, não sei se se recordam, e então eu queria que o Filipe falasse também do seu testemunho, porque o Filipe teve aqui um silenciamento de um gene, não foi, Filipe? Estás aí? Sim, Então, conta-nos tudo sobre a tua história. boa noite. Sim, a minha história com o X39 uso há 20 meses. Comecei a usar como prevenção, porque sempre pratiquei desporto desde os 6 anos, federado até aos 36 e continuo a praticar atividade física sem tomar qualquer medicação, sem dores, e comecei a usar como prevenção. Mas realmente há 15 anos, tinha eu 50, no São João, na hematologia oncológica, foi-me detectada uma mutação genética, que é isso que está aí na apresentação, que é uma trombocitose essencial. Portanto, uma mutação genética, JAK2, em que desregula a produção das plaquetas pela medula. O normal seria entre 150 mil a 450 mil, e nessa altura eu tive 750, 800 mil. Portanto, foi identificada como uma doença crónica, que a minha médica de São João dizia, que iria necessitar sempre de tratamento, aspirina 100, que poderia evoluir para uma leucemia aguda ou uma mielofibriose. Pronto, com o aumento das plaquetas podem formar-se coágulos do sangue com facilidade e poderia levar a um risco acrescido de infarto agudo do miocárdio, de um acidente vascular cerebral, de uma trombose venosa ou embolia pulmonar, portanto, todas essas consequências. O que acontece é que a minha contagem de plaquetas nunca evoluiu, nunca realmente evoluiu, mas com a idade era o que a médica dizia, que iria sempre subir, sempre subir, sempre subir. O que se verifica é que, seja em 6 meses que faço a minha contagem de plaquetas, na última contagem ela deu 503. Portanto, a conclusão é que realmente a mutação desse gene está silenciada. Muito bem. E o que é que a médica te disse, Filipe? O que a médica dizia era que com a idade iria aumentar a contagem das plaquetas. Iria levar a um tratamento diferente do que a aspirina 100. E que era para a vida toda, não é? Mas o que é que ela te disse quando viu estes valores? Ela disse, não sei o que é que andou a fazer, nunca teve uma contagem tão baixa. E tu disseste-lhe alguma coisa, Filipe? Eu disse-lhe só que estava a usar, mostrei-lhe um adesivo aqui no dedo, na mão. Nós também temos que educar os médicos, sabem? Porque muitos médicos não têm conhecimento desta tecnologia e as pessoas têm que ser humildes para aprender, não é? Outras abordagens, porque de facto, com exames
com exames deste tipo, nós temos a prova de que, de facto, as plaquetas, que a médica dizia que a tendência agora com o avançar da idade iria ser subir e que iria ser uma coisa crónica, e queria tomar a medicação para toda a vida, e o Filipe confessou-me que nestes 15 anos a aspirina que devia ter tomado, tomou Em num 15 espaço anos, de em em 15 15 anos anos, um também é ano, equivalente a um ano. Portanto, equivalente a um ano. porque a aspirina também poderia causar gastrite e Pois, os efeitos úlcera secundários. péptica, e eu não queria nada disso, portanto, sempre pratiquei desporto e sempre recusei, digamos assim. Muito bem. E o Filipe, nós estamos na mesma equipa e eu perguntava-lhe muitas vezes, então tu não tens nenhum testemunho? E dizia-me ele, não, eu não tenho nada, eu sou saudável, mas não sentes nada de diferente. E lembro-me que foi em março, abril, quando tivemos um evento em Aveiro, ele disse, olha, eu tenho uma novidade. E foi quando ele me disse que ele nem sequer me tinha dito alguma vez que tinha esta mutação genética, porque ele também nunca pensou, não é, Filipe? Tu nunca pensaste que alguma vez o X39 poderia influenciar aqui a tua mutação genética? Ou chegou a passar-te pela ideia que pudesses silenciar este gene, esta mutação genética? Desde que me foi diagnosticado, o meu pensamento foi: eu não tenho nada disto, isto não é meu, há de aparecer alguma coisa que isto vai desaparecer. E Uau! Nunca abraçaste, digamos, a doença. mantive-me Boa. sempre nesta situação, neste pensamento, nesta mentalidade de que iria aparecer alguma coisa que voltaria a reverter. E o que acontece é que mantive, realmente, mas nestes últimos quase 2 anos é que veio a eficácia do X39. Foi realmente aquilo que eu imaginava que pudesse reverter. Qualquer coisa seria. Muito bem. É muito importante aquilo que estamos a partilhar hoje, porque muitas vezes as pessoas querem resultados para ontem, muito rápidos, e silenciar genes é logo nos primeiros dias, não é? Mas o teu resultado, porque é de 6 em 6 meses, o teu resultado, o último resultado de maio, exatamente, de maio, revela que realmente as plaquetas já estão aqui em 503, certo? Certo. Por isso estão quase a bater o limite máximo, não é? E estavam em cerca de 800 mil, por isso, com certeza neste período de 20 meses elas foram descendo. Tu não te apercebeste, mas de facto o X39 está a funcionar, está a fazer o trabalho dele, não é? Por isso, olha, Filipe, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Só que realmente é apaixonante esta tecnologia, ainda mais agora com o Celargais, com o X2O, que acho que também vai ser espetacular, com o segredo das lagostas. Temos aqui uma. Com a dieta das ameijas que aumenta a vitamina B12, vai controlar a expressão genética. Eu acho que o Estado será sempre mais jovem. Claro. Isto é como se nós tivéssemos uma mala de ferramentas, não é? E de facto o X39 é uma das ferramentas. Nós temos que pensar também que temos que ter um estilo de vida saudável, fazer algum exercício físico desde que possamos. A parte da alimentação, da hidratação, até da parte dos pensamentos, não é? O sono, que é muito importante. Por isso, isto é apenas uma ferramenta nessa, digamos, mala que nós temos que ter. Olha, obrigada, Filipe, pelo teu testemunho, pela tua partilha. Foi muito importante e vamos prosseguir. Muito obrigada. Pronto, então vocês podem ver aqui neste site, thisisinfo.pt, que tem acesso a muita informação sobre a tecnologia. E agora vamos falar da parte da oportunidade. Porquê? Porque David Schmidt podia ter colocado esta tecnologia no mercado tradicional, mas ele
optou por colocar isto neste mercado da recomendação, do network marketing, porque senão ia ser mais um produto na prateleira de um qualquer estabelecimento, não é? E ao colocar isto na mão dos distribuidores independentes, que é aquilo que nós somos representantes da marca, nós ao usarmos o produto, não é? Termos esses benefícios, mais facilmente vamos partilhar o poder da palavra, não é? E vamos poder partilhar e disseminar o X39 pelos 4 cantos do mundo, não é? E ele aí poupa muito desses custos, quer de armazenamento, quer de publicidade, quer de o que for, não é? Esse custo, ele então beneficia quem de facto partilha e leva esta mensagem a mais e mais pessoas. Nós precisamos de uma equipa de mensageiros, porque nós sozinhos não vamos conseguir chegar a toda a gente e por isso é que estamos aqui a partilhar convosco também esta oportunidade. O que é importante para vocês na vossa vida? Cada um tem as suas prioridades, não é? Mas família, ter mais tempo para a família, a parte da segurança, ter alguma segurança, viajar, ter mais saúde, obviamente, não é? E menos dívidas. Então nós vamos conhecer aqui como é que nós podemos também abraçar esta oportunidade financeira que a LifeWave nos permite. Nós temos 3 formas de aderir à LifeWave. Através de ser um cliente de retalho, ok? Temos preços de retalho e temos uma garantia do produto de 90 dias. Podemos ser clientes preferenciais, que é ICP ou CP+, que é Cliente Preferencial Plus. Aqui já temos acesso a preços grossistas, preços com desconto e temos recompensas extra. E podemos ser um brand partner, que é aquilo que nós, que eu sou e que, por exemplo, o Filipe e a Benil também são, e muitos que aqui estão. Somos representantes da marca, então somos nós que levamos a mensagem, ganhamos dinheiro com as vendas que a empresa faz, porque a empresa nos compensa com esse plano de compensação. Então vamos abordar o plano de compensação. Temos 4 portas de entrada na LifeWave. Temos um pacote com 3 embalagens de X39 que custa 344,40. Cada embalagem tem 30 adesivos, por isso dá para 90 dias. Temos um pacote Advance com 6 envelopes de X39, são 624,44. Qualquer um destes valores que estão aqui estão sem os portes, está bem? Só tem os impostos. Advance Plus já são 11 embalagens, custa 1.138,98 e o Premium, que são 20 embalagens de X39, 2.045,49. O que é que difere aqui? É a quantidade de adesivos. Por isso, quanto maior é o pacote, mais baixo é o valor unitário do adesivo. Isto é como no mercado tradicional, não é? É diferente nós comprarmos uma palete de leite ou comprarmos um pacote de leite. Por isso, falem com a pessoa que vos convidou e ela explica então quais são as vantagens de cada um destes pacotes que nós temos aqui para entrar nesta oportunidade. E nós temos aqui 9 formas de rendimento. 9 formas de rendimento que este plano tem pela vossa partilha desta mensagem com outras pessoas, está bem? Vocês trazem clientes à empresa, isto tudo tem a ver com o registro de novos clientes e brand partners, e a empresa então reconhece-nos porque nós trouxemos um novo cliente ou um novo brand partner, desde que haja venda de produto, não é? A empresa entrega em casa. Então o primeiro bónus é o bónus de retalho. Desde que tu registres um cliente de retalho, um cliente preferencial ou um cliente preferencial plus, tu vais receber uma percentagem. Depois o segundo bónus é um prémio de cliente. Tem a ver com a quantidade em termos de volume que tu tens dos teus clientes. Começa em 300 e vai até mais de 1.200, ok? Então aqui no intervalo de 300 e 599, que é volume de qualificação, a empresa paga-te 5%. Se tu já tens mais, isto é no espaço de 30 dias, se tens entre 600 e 1.199, já passas para o nível seguinte, 10%. E mais do que 1.200 de volume, tu és paga por 20%, está bem? O bónus de introdução de produto tem a ver com os pacotes enquanto brand partners, que eles se registram. O Core dá 33 euros, o Advance 71, o Advance Plus 157 e o Premium 385. Depois tens o bónus de ganho por nível. Todas as pessoas na tua estrutura que fizerem uma compra, tu ganhas uma percentagem, está bem? Podem não ser os teus diretos. Por exemplo, eu trouxe o Filipe, é meu direto. O Filipe traz o Carlos ou a Isabel
e eu ganho por todas as pessoas da minha estrutura, porque eu ajudei todas essas pessoas, está bem? Então 3% a 7% em 3 níveis, ok? Em 3 níveis de profundidade. Bónus binário é pago entre 5% a 10%, mas a partir de manager 3 estrelas, porque nós aqui temos um plano de carreira, é incrível, não é? Temos uma progressão na carreira. Então, quando nós chegamos a manager 3 estrelas, falem com a pessoa que vos convidou, porque é fácil perceber isto, nós começamos a ter acesso a este bónus binário, entre 5% a 10%. O bónus de mentoria, como a própria palavra diz, já somos mentores, então ganhamos este bónus a partir de diretor 1 estrela, e nós vamos ganhar entre 5% a 20% em 6 níveis de profundidade. O bónus de incentivo é um bónus de incentivo quando nós avançamos de ranking, quando nós chegamos a diretor 1 estrela, ganhamos 475 euros, e vai depois executivo, presidente 1 estrela, presidente 2 estrelas e presidente 3 estrelas. Vai até 95 mil euros, está bem? Todos estes bónus são cumulativos, ok? Bónus de lançamento de negócio tem a ver com os teus clientes, com quem tu registras, e chega a manager, não é clientes, desculpem, é brand partners, manager 1 estrela e manager 2 estrelas, estão ali um período de 9 semanas, e nós vamos ajudar essas pessoas nessas 9 semanas, elas vão ganhar a 24 euros a 48 euros por semana. O fundo trimestral de liderança é um bónus já a médio e longo prazo, é pago a partir de presidencial 1 estrela, e nós temos acesso às ações da empresa, ganhas relativamente à faturação trimestral nesse período. Há aqui 2 bónus que têm compressão dinâmica, que isto é muito importante, que é o bónus de ganho por nível e o bónus de mentoria. O que é que isto quer dizer? Se alguém na nossa estrutura não estiver ativo naquele mês, a empresa não deixa de pagar essa comissão. Então, por exemplo, elimina aquele nível, e o terceiro, por exemplo, passa para segundo nível. Está bem? Aqui, por exemplo, no bónus de ganho por nível, até 3 níveis. Por isso, a empresa continua a pagar, mesmo que a pessoa não esteja ativa, o patrocinador ganha do nível abaixo, está bem? Porque é compressão dinâmica. A pessoa que vos convidou depois explica-vos isto muito bem. E hoje é um dia incrível, o dia 20 de julho, porque foi o lançamento na Europa do Sellergise, quer morning, quer noite, manhã ou noite, que ganhou aquele prémio de inovação em biotecnologia juntamente com o X39, por isso foi reconhecido por uma entidade neutra como uma inovação do ano, o ano passado, em 2025, em células estaminais. E hoje foi lançado aqui na Europa, por isso as duas combinações juntas, os benefícios são muito mais rápidos, muito mais eficazes, porque David Schmidt está sempre muito atento. Okay? E havia pessoas com os resultados do X39 não tão rápidos, e então ele pegou nessa percentagem de 4, 5% e pensou: o que é que eu posso fazer para que as pessoas tenham resultados mais rápidos? E então criou uma nutrição para dia, com os ingredientes que tu, juntamente com os adesivos que usas durante o dia, potenciam os resultados, e também o Sellergise para a noite, que é aquele que eu estou aqui a beber, o Sellergise para a noite, exatamente para que tu possas ter esses resultados com os adesivos mais indicados para a noite. Então temos aqui um processo de regeneração, de energia e de equilíbrio, está bem? Falem com a pessoa que vos convidou, porque isto é incrível o que está a acontecer. Finalmente chegou à Europa este produto tão, tão, tão esperado. Aliás, está aqui, manhã é concebido para o dia, para ajudar-te a sentir com energia, não é? Energizado e pronto para o que aí vem. O da noite, concebido para a noite, para ajudar-te a relaxar, recuperar e preparar o melhor descanso. O sono é muito importante. Quem dorme bem tem um dia incrível, tem um dia com energia. Por isso vocês precisam de melhorar o vosso descanso. E as duas complementam perfeitamente a nossa linha de adesivos não transdérmicos para apoiar o bem-estar durante todo o dia e noite. Por isso, o que é que vais fazer agora? Fala com a pessoa que te convidou para fazer a tua encomenda e experimenta esta rotina completa do Sellergise, ok? E depois combinas com os adesivos da Lifeway.
Viagens de incentivo. Nós temos aqui a viagem ao Dubai, temos uma viagem ao Dubai que é uma viagem proposta pelos nossos líderes portugueses, o Paulo e a Liliana Alves. Temos a partir do momento que chegamos a diretores, temos uma semana com tudo pago lá no Dubai, com pequeno almoço, jantar incluídos, um mastermind de liderança, por isso o período de qualificação é até ao final deste ano. Fica atento. E também temos esta viagem a Anaheim, que é uma experiência incrível. A Lifeway vai ter a convenção anual aqui na Califórnia, Anaheim, e temos aqui então uma experiência VIP. Temos aqui apoio para a viagem, temos uma sessão privada com David Schmidt e temos também privilégios premium para quem conseguir qualificar-se para este estilo de vida VIP. Os critérios de qualificação peçam à pessoa que vos convidou, é muito simples, são apenas 3, novos clientes, as vendas dos pacotes e também subida de categoria, por isso tem a ver o primeiro com apenas clientes, o segundo com brand partners que se juntem à nossa equipa e depois também com uma subida no plano de carreira, digamos que é um critério de liderança. Vocês têm aqui tanto neste site thisisit.info.pt, que foi aquele site que eu falei relativamente à tecnologia, mas também tem thisisitteam.pt, que é para quem já é brand partner e tem acesso a todas as ferramentas aqui neste site. Agora vou-vos falar de 5 razões para promover Lifeway. Ok? Muito simples. Vocês já perceberam que nós temos um produto que transforma a vida das pessoas. Um produto muito impactante. Tem resultados imediatos. Para a maior parte das pessoas, 80, 85% das pessoas têm resultados rápidos, ok? Nós não temos concorrência porque não há nada no mercado, quer seja no mercado nesta indústria, quer seja no mercado tradicional, nada que se equipare a esta tecnologia, ok? Não estamos a falar de injeções de células estaminais, nós estamos a falar de uma tecnologia não invasiva, não transdémica, por isso é estar a trabalhar com algo que não há ninguém que tenha. Isto é incrível, para qualquer pessoa empreendedora, é tudo o que uma pessoa, um homem e uma mulher de negócios quer. Somos pioneiros, porque está tudo por fazer. Ainda agora estivemos em Munique, ok? Fora a Alemanha, que tinha lá a grande equipa, não é? Nós, com 108 pessoas, éramos o segundo país com mais pessoas no lançamento do Seller Guide. Por isso a Europa está toda por fazer. Nós somos pioneiros e quem é pioneiro, vai na frente, bebe água limpa, não é? Como diz a minha mãe. E nós temos um plano de compensação incrível. Este plano sofreu alterações em outubro. David Schmidt percebeu que as pessoas, lá para dezembro, janeiro, percebeu que as pessoas não estavam a ganhar aquilo que ele pretendia que ganhassem, principalmente as pessoas que estão a iniciar o projeto, e ele novamente alterou. Por isso, as pessoas que estão a abraçar esta tecnologia e esta oportunidade, pensem que isto é para toda a gente. Para toda a gente. Falem com a pessoa que vos convidou para vocês também beneficiarem quer da tecnologia, mas quer da oportunidade financeira, porque todos nós precisamos ter essa melhoria, essa liberdade para poder escolher aquilo que queremos para a nossa vida e para a nossa família, que é muito importante. Próximos eventos, é muito importante vocês tomarem nota disto. Temos um evento no dia 25, no sábado, em Lisboa, no IPDJ, Parque das Nações. Temos no mesmo dia, às 4 horas, exatamente na mesma hora, mas no Porto, aqui no Novo Hotel, Porto Gaia, e também temos em Orem, mas já no domingo, não é? 26 de julho, também às 4 horas, aqui a apresentação da tecnologia da oportunidade. Por isso, Lisboa, Porto, Orem, nós estamos a partilhar esta tecnologia, esta oportunidade. Por isso, a hora é agora. Qualifica-te para a próxima viagem de incentivo, que é já Anaheim ou o Dubai, e estar numa viagem da Lifeway é uma esperança para o teu futuro. Se tu percebeste a visão de David Schmidt, a visão da Lifeway, é de facto uma experiência maravilhosa, aquela que nós estamos a viver e que nós queremos que tu também vivas. Por isso, olha, boa noite, agradeço a vossa presença. Quem está aqui como convidado, fale com a pessoa que convidou para estar aqui ou que depois partilha a gravação, tá? Até à próxima, vemo-nos no próximo evento.